Você já ouviu falar que a depressão ela tem cura? Você já parou para pensar que a depressão é só uma tristeza ou uma falta de força de vontade que vem afetando muita gente e principalmente os adolescentes? Mas isso não é verdade, você sabia? No vídeo de hoje nós vamos desfazer esses mitos. Me chamo Eliana Custódio, trabalho com transtornos emocionais como ansiedade, depressão e outros transtornos. E hoje eu venho gravar esse vídeo para falar sobre um assunto que é muito importante, que é a depressão. A depressão não é só um dia ruim ou estar para baixo, é algo mais profundo que mexe com todo o jeito de ser de uma pessoa, mexe com o corpo e com a mente. Às vezes, as pessoas acham que sempre tem um motivo claro para a depressão, mas sabe, isso pode ser uma mistura de coisas, como a gente pode estar por dentro, por exemplo, ou o que a gente viveu ao longo da nossa vida. Entender a depressão é só um começo para sabermos como ela pode ser curada. Você deve estar se perguntando, tá, mas então o que é essa tal depressão? A depressão não é só você estar triste ou ter um dia ruim, é algo mais sério que mexe com tudo na vida de uma pessoa. Sabe aqueles dias que nada parece ter cor, que tudo precisa ser feito com muito esforço? Tudo precisa ser feito com um esforço enorme. Imagine isso todos os dias. Pois é, isso é só um pedacinho do que é viver com depressão. Algumas pessoas, elas pensam, isso é só uma falta de vontade. Não é, viu? A depressão é uma condição muito séria, que precisa de atenção e cuidados. As pessoas, elas não escolhem ficar assim. Isso pode ocorrer por muitos motivos, como problemas de saúde, por exemplo. Também por coisas que a gente viveu ao longo da nossa vida. E até o nosso corpo, como ele funciona por dentro. Por isso, precisamos falar tanto sobre isso. Porque entender o que é depressão é o primeiro passo para a gente procurar ajuda ou para podermos ajudar outras pessoas. Você sabia que traumas e depressão se conectam? Muitas vezes ela é como uma bola de neve que cresce com o tempo, com base em traumas que passamos ao longo da nossa vida. Pode parecer algo pequeno, mas com o tempo isso vai pesando. Você já deve ter visto alguém assim, não é mesmo? Ou até mesmo vivenciado isso. Tem gente que diz que pode sair da depressão por conta própria, fazendo coisas simples, como sair com amigos, por exemplo, praticar esporte ou mudar a dieta. Mas isso ajuda sim, ajuda muito. Essas coisas ajudam a se sentir melhor por um tempo, mas muitas vezes são um paliativo. Isso ajuda a aliviar os sintomas, mas não curam a raiz do problema. Você deve estar se perguntando, tá, mas como cura a depressão realmente? A chave da cura da depressão está em tratar os traumas que causaram a depressão, pois só assim a depressão pode ser curada. Agora, vamos falar um pouco sobre traumas, sobre o que é trauma e como ocorre de fato esses traumas. Trauma é uma experiência emocional intensamente desagradável que pode deixar marcas duradouras na mente de uma pessoa. Muitas desses traumas, eles começam na infância, quando somos pequenos. Até um simples não pode ser interpretado como rejeição, por exemplo. É por isso que a forma como falamos e agimos com as crianças é tão importante. Sim, esses traumas mesmos, os pequenos, vão se acumulando, eles vão se pontualizando. E quando isso acontece, você é diagnosticado com depressão, ou seja, excesso de dores, de sofrimento, de traumas que vão se acumulando ao longo da sua vida. Para entender melhor o que é depressão, eu vou compartilhar com vocês uma história de um paciente meu. Ele era conhecido como um cara muito divertido, muito alegre entre os amigos, mas por dentro ele sentia um vazio constante. Ele não entendia por que sentia isso, já que aparentemente ele tinha tudo, ele tinha trabalho, ele tinha uma vida boa. A história dele, ela nos mostra que a depressão, ela não escolhe suas vítimas por suas circunstâncias externas. Ela é mais profunda que isso e mais complexa. Trauma. Essa palavra pesa, né? Pois é, ela tem tudo a ver com depressão, você sabia? Muitas vezes são essas feridas antigas que mantêm a depressão viva. Os traumas, eles podem ocorrer por muitos motivos. Por exemplo, alguma perda de alguém, ou algo assustador que aconteceu, ou um abuso, até coisas que a gente nem lembra direito, mas que foram nos afetando por dentro. É aí que a terapia entra.
entra, ajudando a gente a entender e ressignificar essas experiências traumáticas. Só assim a cura acontece. Tratar esses traumas é o caminho para ajudar quem está enfrentando a depressão. Vocês devem estar se perguntando, mas como isso realmente funciona, não é mesmo? Para vocês entenderem melhor, eu vou contar uma história de outra paciente minha, que hoje ela é professora do ensino fundamental. Desde criança, ela viveu em um ambiente familiar conturbado, onde raramente ela se sentia ouvida e valorizada. Isso o levou a desenvolver uma crença que não era boa o suficiente, e isso acompanhou a toda a sua vida, até a fase adulta. Quando ela começou a terapia, ela sentiu como se um peso invisível aprendesse. Ao longo das sessões de terapia, ela aprendeu a reconhecer essas experiências de infância que moldaram sua visão de si mesma. E passo a passo começou a escrever as suas histórias, abrindo o caminho para a sua vida mais leve e feliz. Agora vamos falar de algo importante, que é como tratar os traumas que causam a depressão. Não é só lembrar do que aconteceu, tá? Isso é um processo mais profundo. Tratar de um trauma é como cuidar de uma ferida antiga. Precisa de atenção e cuidado de um profissional para ajudar a cicatrizar direitinho. Não é um caminho fácil, precisa enfrentar coisas que doem, mas aí que começa a cura. E não é qualquer um que sabe como fazer isso. Precisa de ajuda especializada. É aí que vem a pergunta: tratar traumas pode curar a depressão? Será que a cura de depressão é verdade? A resposta é: se a depressão é um acúmulo de somatório de dores, de rejeição, de abandono, de perda de coisas que você viveu ao longo da sua vida, que foi se somando, se pontualizando, a resposta é sim, a depressão tem cura. Para isso, o tratamento ele tem que ser personalizado, pois cada pessoa é única. Cada uma delas precisa de cuidado e de tratamento diferente. É como uma chave que só encaixa na fechadura certa. Encontrar essa chave é um trabalho em conjunto com o terapeuta, mas uma coisa é certa: existe esperança, e parte dessa esperança vem da terapia inovadora. A depressão também afeta o nosso corpo. Isso não é só uma coisa da mente, sabia? A depressão, ela mexe com o nosso cérebro, com nossos hormônios e até como dormimos e comemos. Por isso, os tratamentos como medicação ou mudanças de estilo de vida, como exercícios ou dieta balanceada, pode ajudar tanto. Isso não só melhora o humor, mas também ajuda o nosso corpo a se reequilibrar. A terapia de reprocessamento generativo é uma abordagem nova que está ajudando muita gente a lidar com traumas e depressão. Essa terapia, ela trabalha direto com a raiz do problema. Sabe aqueles traumas antigos? Ela ajuda a entender e a enfrentar e até transformar a maneira como ele afeta a gente. O legal dessa terapia é que ela não trata só as causas, mas busca entender o porquê. Ajuda a gente a ver os traumas com outros olhos e a seguir em frente. Mas isso não é mágica, tá? Requer trabalho, dedicação e um bom profissional guiando o processo. Cada pessoa responde de um jeito e isso é normal. E falando em resposta diferente, sabia que nossas personalidade ela influencia muito nas terapias? Vou falar para vocês sobre um jovem músico talentoso que sempre teve dificuldade para expressar suas emoções. Ele usava a música como uma válvula de escape, mas fora dos palcos, sua vida era marcada por uma depressão silenciosa. Durante a terapia de reprocessamento generativo, ele enfrentou memórias dolorosas de ter se sentido isolado e incompreendido na sua adolescência. E através da terapia, ele aprendeu a canalizar suas emoções de forma saudável, encontrando no processo uma fonte de inspiração para a sua música e um renovo para a sua vida emocional. Cada um de nós somos único e isso traz uma grande diferença no tratamento da depressão. A nossa personalidade, ela influencia muito no processo da terapia. Tem gente que é mais aberto às experiências, outras são mais reservadas e isso muda como cada um encara a terapia e os desafios que ela traz
atrás. O importante é estar aberto e disposto e tentar, mesmo que isso seja difícil no começo. Mas com o tempo, a terapia fará uma grande e absurda diferença na sua vida. Entender e aceitar as próprias maneiras de ser é um grande passo para a jornada de cura. Cada um de nós temos características únicas, inclusive física, e isso tudo influencia como lidarmos com a depressão e a terapia. Você sabia? Entender isso é chave para tratar a depressão. Podemos começar a curar não só a depressão, mas também a raiz de muitos outros problemas. Precisamos lembrar que a cura da depressão é um processo que pode ser diferente para cada um de nós, dependendo da personalidade e dos traços. Mas a boa notícia é que há sempre um caminho. Uma pergunta que muita gente faz é quanto tempo leva a terapia para fazer efeito? A resposta é depende. Tem gente que sente a melhora rápida e em poucas sessões. Outras levam mais tempo e isso é normal. Não é uma corrida com o tempo, é cuidado com a sua saúde mental. A terapia, ela pode ser muito eficaz, mas para isso a pessoa tem que querer se libertar de todas essas dores, de todos esses traumas e se entregar completamente para o processo. Isso pode ser incrível e libertador. Lembrando-se que a terapia é um compromisso com você mesmo. É preciso participar ativamente para ver as mudanças acontecerem. Se você está aí lutando contra a depressão, eu quero que você saiba que a depressão, ela pode ser um monstro grande, mas não é invisível. Procure ajuda, converse, explore a terapia. Isso tudo faz parte do caminho da cura e você não está sozinho nessa jornada. Se você sentir que precisa de ajuda, não hesite, converse com um profissional, busque recurso. Há muitos caminhos para a saúde mental e é importante lembrar que a depressão não é uma fraqueza, mas sim uma condição complexa que afeta o corpo e a mente de uma pessoa. E quando falamos sobre ela abertamente, ajudamos a quebrar o estigma e mostrar que buscar ajuda é um passo corajoso. Por isso, nunca pense que você está apenas triste ou precisa se esforçar mais. A depressão é real e merece atenção e cuidados reais. Cada conversa, cada passo para entender melhor o que está passando é um passo em direção à cura. Espero que nossa conversa de hoje tenha te ajudado a esclarecer algumas coisas sobre depressão e cura. E lembre-se, cada passo é um processo. E muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Cuide-se bem e fique com Deus. Até a próxima.